Meus irmãos, boa noite novamente, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar sequência à nossa exposição de Isaías. Em nossa igreja, a despeito de datas que são muitas vezes observadas, datas importantes, nós não costumamos interromper a nossa exposição e vamos assim o fazer mais uma vez. Qual é o nosso plano, meus irmãos, para as próximas semanas? Hoje nós vamos chegar à nossa mensagem número 31 e vamos chegar ao capítulo 34 de Isaías, para onde eu peço que você já deixe aberta a sua Bíblia. E de fato, irmãos, o que vamos fazer é o que fizemos nos 2 domingos anteriores. Nós vamos hoje e no próximo domingo ter uma mensagem em 2 partes. Capítulo 34 hoje, capítulo 35 semana que vem. Na semana seguinte nós vamos ter um breve intervalo por ocasião da nossa conferência. Vai ser uma bênção termos a conferência aqui até sábado, e no domingo sempre cedemos ao púlpito ao nosso preletor, ao nosso pregador convidado, e ele assim o fará também daqui a 2 domingos. E irmãos, quando voltarmos desse pequeno intervalo, nós vamos chegar até aquela parte final da primeira parte, nessa sessão final da primeira parte de Isaías, que termina no capítulo 39, onde já temos explicado várias vezes que do capítulo 1 ao capítulo 39, o tom principal é de confronto, é de condenação ao povo de Judá, em especial ao povo do Reino do Sul, Jerusalém, que tem se comportado de maneira rebelde para com o Senhor e rejeitado a palavra do seu profeta, Isaías, ok? E nós vamos ver, meus irmãos, nessa ocasião, aquilo que agora está sendo já endereçado há muito tempo, que é a futura vergonha, derrota que os assírios irão sofrer diante de Jerusalém. Então esse é o cenário que os irmãos podem esperar nas próximas semanas. E aí, como eu disse, no retorno depois da conferência, nós vamos atacar este evento da história do povo de Deus, do capítulo 36 até o final, capítulo 39. Ok? Combinado? Então, meus irmãos, nós vamos começar hoje, como eu disse, esta mensagem de hoje e de domingo que vem. E a nossa grande ideia que vamos explorar nessas 2 ocasiões é a seguinte: o Senhor trará livramento final aos seus, enquanto elimina os rebeldes. Eu esqueci de mencionar o tema geral de Isaías, né? Eu me antecipei. Então vamos voltar? Rebobinando a fita. Vamos repetir juntos, irmãos, o tema de Isaías. Primeiro, o Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Este é o tema geral do livro de Isaías. Agora sim, no capítulo 34 e 35, lá está, primeira parte, eis a grande ideia. Repetindo, o Senhor trará livramento final aos seus, enquanto elimina os rebeldes. Esses 2 capítulos, irmãos, constituem um clima adequado aos temas de julgamento e salvação que foram amplamente pregados e falados e profetizados por Isaías desde o começo do seu livro. Isso porque logo depois, como eu disse, os capítulos 36 a 39 vão registrar o cumprimento histórico de muitas das profecias dessa primeira parte do livro. Esses cumprimentos iniciais vão servir, irmãos, como credenciais, como se fosse, eu gosto dessa palavra, desse currículo da parte do Senhor para com a humanidade. É como se o Senhor estivesse dizendo o seguinte: vejam o que estou fazendo em pequena escala e creiam que irei fazer com toda a terra. Como nós vamos ver no texto de hoje, apesar de logo depois vir o contexto do confronto com a Síria, Deus está falando de uma maneira mais global, Deus vai estar falando de uma maneira mais definitiva. Então Deus está mostrando, se eu posso fazer tudo isso, como que eu não posso fazer só o livramento de Jerusalém? Com certeza Ele o pode, Ele tem poder para tanto. Então a apresentação do julgamento sobre a Síria vai nos levar, irmãos, naturalmente para a apresentação do futuro julgamento de Deus sobre o mundo inteiro durante a tribulação. A vingança de Deus sobre o mundo será seguida depois por uma bênção milenar, uma bênção de um reino sobre o remanescente do seu povo da aliança, o seu povo de Israel, bem como também todos os seus outros servos, inclusive nós, a igreja. Então vamos, meus irmãos, começar hoje a nossa caminhada de 2 capítulos, lendo o capítulo 34. Mais uma vez, dá uma olhadinha à sua esquerda e direita. Quero pedir aos irmãos que não me deixem fazer solo no meio do coral, e vamos ler a uma só voz o capítulo 34, nos seus 17 versículos, ok?
Diz assim a palavra do Senhor: aproximem-se, nações, e escutem. Preste atenção, ó povos, que o ouçam a terra e tudo que nela há, o mundo e tudo que dele procede. O Senhor está indignado contra todas as nações. Sua ira está contra todos os seus exércitos. Ele os destruirá totalmente. Ele os entregará à matança. Seus mortos serão lançados fora e os seus cadáveres exalarão mau cheiro. Os montes se encharcarão do sangue deles. As estrelas do céu serão todas dissolvidas e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Quando minha espada embriagar-se nos céus, saibam que ela descerá para julgar Edom, povo que condenei à destruição. A espada do Senhor está banhada em sangue, está coberta de gordura, sangue de cordeiros e de bodes, gordura dos rins de carneiros. Pois o Senhor exige sacrifício em Bosra e grande matança em Edom. Com eles cairão os bois selvagens e os novilhos com os touros. A terra deles ficará ensopada de sangue e o pó se encharcará de gordura. Pois o Senhor terá o seu dia de vingança, um ano de retribuição para defender a causa de Sião. Os riachos de Edom se transformarão em piche, em enxofre o seu pó. Sua terra se tornará betume ardente. Não se apagará de dia nem de noite. Sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará abandonada. Ninguém voltará a passar por ela. A coruja do deserto e a coruja estridente a possuirão. O corujão e o corvo farão nela os seus ninhos. Deus estenderá sobre Edom o caos como linha de medir e a desolação como fio de prumo. Seus nobres nada terão ali que possa chamar-se reino, e todos os seus líderes desaparecerão. Espinhos tomarão de assalto as suas cidadelas, urtigas e sarças cobrirão as suas fortalezas. Será um antro de chacais e moradia de corujas. As criaturas do deserto se encontrarão com hienas, e bodes selvagens balirão uns para com os outros. Ali também descansarão as criaturas noturnas, e acharão para si locais de descanso. Nela a coruja fará ninho, chocará seus ovos e cuidará dos seus filhotes à sombra de suas asas. Os falcões também se ajuntarão ali, cada um com seu par. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhum desses animais estará faltando, nenhum estará sem o seu par, pois foi a sua boca que deu a ordem e o seu espírito os ajuntará. Ele designa as porções de cada um, sua mão as distribui por medida. Eles se apossarão delas para sempre e ali habitarão de geração em geração. No capítulo de hoje, Isaías falará mais uma vez de detalhes do julgamento de Deus. Como nós já mencionamos, logo haverá um confronto com o grande império assírio. Diante disso, o Senhor está descrevendo o seu poder de julgamento contra os seus inimigos, descrevendo de forma bastante gráfica. Dessa forma, diante dessa descrição, tanto a Síria está avisada quanto Judá. Ambos deveriam repensar as suas posturas diante daquele, do Senhor, que é o autor de tudo isso que nós lemos neste capítulo. Diante de tamanho poderio, diante de tamanha capacidade de exercer a sua vingança, será que é uma boa ideia vir contra o povo deste Deus? Perguntaríamos à Síria. Será que é uma boa ideia rebelar-se contra esse Deus? Perguntaríamos ao povo de Judá. Então vamos ver, meus irmãos, com detalhes essa descrição do poder do Senhor diante dos inimigos. Em primeiro lugar, irmãos, do versículo 1 ao versículo 4. O Senhor irá julgar todas as nações por sua impiedade. O Senhor irá julgar todas as nações por sua impiedade. A primeira sessão, irmãos, do capítulo 34 é curta, porque é apenas o estabelecimento do cenário geral deste capítulo, isto é, o julgamento da humanidade rebelde diante do estabelecimento do reino messiânico. Nosso texto começa com uma convocação às nações e aos povos, mostrando, como eu falei no começo, que não é uma mensagem diretamente apenas para a Síria, mas é algo maior e que vai acontecer ainda, inclusive no nosso futuro. Algo que vai acontecer com o mundo todo. Então o Senhor os convoca a que ouçam e prestem atenção.
toda a humanidade deve ouvir. O objetivo do Senhor não é apenas juntá-los para executar o seu juízo. Esse convite, vamos chamar assim, está, meus irmãos, aqui nas Escrituras há 2.700 anos atrás. Deus já vem convocando a humanidade, através desse texto, através de inúmeros textos na palavra do Senhor. E não só isso, mas o Senhor vem repetindo este convite para que os homens venham, para que os homens ouçam, para que os homens prestem atenção ao longo de toda a sua história. Todo ano, praticamente no mundo inteiro, com raras exceções, nós temos pelo menos 2 ocasiões onde a realidade da pessoa de Cristo e a sua vinda ao mundo é lembrada. No seu nascimento e na sua morte. No seu nascimento, durante a época de Natal. Na sua morte, durante a época de Páscoa e a sua ressurreição também. Curiosamente, meus irmãos, como que tentando esconder a gravidade deste convite, a gravidade dessa chamada realidade, em ambas as festas, a centralidade de Cristo é substituída por outras coisas. No Natal, por festas, por amizade, por confraternizações. E eu costumo dizer que é a única festa de aniversário que o aniversariante geralmente não é convidado. Mas essa é a realidade da humanidade. Durante a Páscoa, eu conversava com um jovem que estava mais preocupado em se ia comer matrinchã, dourado ou pirarucu, do que de fato o que estava acontecendo. E eu lhe perguntei, você acha realmente que isso é relevante? O que está acontecendo nessa época? O que nós estamos lembrando nessa época? Ele não tinha a mínima ideia. Ele só sabia que não podia comer carne. Obviamente, algo que não faz sentido nenhum. O ponto aqui, meus irmãos, é que a humanidade tem tentado abafar a voz do Senhor, como, por exemplo, nós vemos sendo falada tão claramente nesse texto. Como eu disse, a própria vida de Cristo, sua vida, e principalmente o que nós lembramos neste fim de semana, a sua morte e ressurreição, são o maior panfleto evangelístico que o Senhor Deus já enviou à terra. Certo homem de Deus do passado diz que Deus tinha apenas um filho e fez dele um missionário. Fez dele um enviado. Fez dele, claramente, o nosso Salvador. Bem, não obstante, a humanidade faz de tudo para não escutar, faz de tudo para não dar atenção, faz de tudo para não ouvir o aviso do Senhor. No verso 2, o Senhor já declara de forma direta a sua indignação e a sua ira contra todos eles e que os destruirá totalmente. Meus irmãos, a base ou razão da ira de Deus não é detalhadamente explicada neste verso, mas não é necessário para quem conhece as Escrituras, inclusive para aqueles que têm acompanhado o que Isaías escreveu desde o começo. Desde o começo da sua profecia, a razão já é conhecida. Desde o começo da Bíblia, meus irmãos, a razão pela qual Deus tem se indignado com a humanidade já é conhecida. Por exemplo, lembra do evento do dilúvio? Dilúvio, aliás, meus irmãos, só para deixar claro, não é uma chuva forte. Dilúvio significa inundação. Ou seja, desde o tempo da inundação, da enchente, do julgamento de Deus, que Ele trouxe sobre a humanidade, a razão da indignação do Senhor já é claramente determinada, já é claramente declarada. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, para só lembrarmos, antes do dilúvio, o que é que nós lemos? Diz o texto, abre aspas, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Olha só, toda, sempre, somente, essa é a análise do Deus que conhece-nos completamente sobre a humanidade da época. Será que melhorou? O que você acha? Ontem uma menina de 10 anos saiu de casa para comprar refrigerante. E hoje existe uma família enlutada. Eis aí, como que aquilo que o Senhor declara, meus irmãos, há 4.000 e tantos anos atrás, continua a mesma coisa e pior. Olha o que Deus fala, meus irmãos, depois do dilúvio, capítulo 8, versículo 21, abre aspas, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Deus prometendo, por isso que Ele colocou o seu arco nos céus. É o arco da aliança, que inclusive, meus irmãos, quando visto de cima, ele é redondo, viu? Ele é uma aliança, de fato, como se fosse. Diante daquela aliança, Deus diz, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Por quê?
porque senão ele ia destruir a terra toda semana. Olha a continuação. Pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Não, pastor. O anjinho que eu peguei lá na maternidade só veio sem asa, mas... Só solteiro que acha isso, irmãos. Qualquer pai e mãe, no minimamente lúcido, à medida que os nossos filhos vão crescendo um pouquinho, a gente já começa a perceber, filho de Adão. Calma, irmãos, achou que ia falar outra coisa? Filha de Eva. Porque você queria o quê? Juntou o pecador Joveci, juntou a pecadora Leila. Ia gerar o quê? Uma pessoa sem pecado? Filho de pecador E o Senhor, irmãos, que conhece o seu filho melhor do que eu e você, podemos conhecer os nossos, diz o texto, seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Dentro, obviamente, da experiência e da capacidade de uma criança de fazer o mal, mas assim vai crescendo. Ou seja, meus irmãos, resumo, não é realmente necessário Isaías ser específico aqui. Até porque os leitores de Isaías, como eu disse, têm especialmente os capítulos 13 a 33 para ser lembrados da pecaminosidade rebelde da humanidade, incluindo a mim e a você. No verso 3, temos a imagem de cadáveres incontáveis se decompondo e montes tingidos pelo seu sangue. Essa imagem, meus irmãos, pode parecer irreal, mas aqueles que já estiveram em uma guerra, na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, discordariam francamente da gente. O testemunho deles, meus irmãos, é que por todo lado, e isso fica gravado na mente deles, se sente o cheiro de podridão, morte, pólvora e ferro. Ferro é o cheiro que o sangue tem em grande quantidade. Esse cheiro ocre, ofensivo, quando ele está derramado. Certo veterano de guerra, assistindo ao filme O Resgate do Soldado Ryan, quem nunca assistiu, vale demais a pena, filmaço. A cena inicial do desembarque na praia de... que tem aqui a região também, Normandia, muito obrigado, fugiu agora. O desembarque na praia de Normandia, um veterano de guerra disse que ele chorava no cinema. Tamanha a fidelidade com que eles conseguiram reproduzir aquilo ali. Essa é a situação, meus irmãos, de uma guerra em pequena escala, dentro daquilo que o Senhor vai fazer nesses dias. Porém, meus irmãos, é necessário se dizer que o Senhor, Ele não está fazendo isso porque Ele está numa missão de extermínio da humanidade, no nosso texto. Isso não é o propósito de Deus. O que temos aqui é novamente o que nós vimos lá no capítulo 24. Antes do estabelecimento do reino messiânico prometido, antes do estabelecimento de um reino absoluto de paz, justiça e segurança, toda a parte da humanidade rebelde, ímpia, ela precisa ser removida da face da terra. Não há como estabelecer um reino de justiça com pessoas que amam a injustiça. Não há como estabelecer um reino de paz com pessoas que odeiam a paz. Não há como estabelecer um reino de submissão ao Senhor com pessoas que são insubmissas e rebeldes ao Senhor. Então, antes do estabelecimento do reino, irmãos, a humanidade que não se dobrar diante do Senhor será removida. Por isso, eu abro aspas mais uma vez esta noite. Se você está aqui, está nos visitando, se você está assistindo esse vídeo, a palavra de Deus diz que entregar a vida ao Senhor não é coisa que se deixa para depois, para o amanhã. De fato, nem para o segundo seguinte, porque nós não temos absolutamente nenhum controle sobre o dia de amanhã, sobre o futuro, sobre o próximo passo, sobre o próximo segundo. Nós precisamos entregar nossa vida agora ao Senhor e garantir, meus amados, que nós estaremos longe de tudo isso que acontecerá contra uma humanidade rebelde, contra uma humanidade que se voltará contra o Senhor. Os homens criadores de teorias de conspiração têm falado, e você já talvez tenha visto isso em algum lugar na internet, de algo chamado de Great Reset. Já ouviu falar? Traduzindo literalmente, meus irmãos, é o grande reinício, o grande recomeço, a grande retomada. Eles falam de um projeto encabeçado pelos poderosos deste mundo. Os que creem nessas teorias de conspiração contam histórias sinistras sobre algum tipo de cabala, algum tipo de grupo, de governo mundial, geralmente de uma ideologia socialista e autoritária,
porém dirigida por capitalistas e políticos poderosos. É uma conspiração secreta, e aí já entra os Illuminatis e outros termos que eles usam. Essa conspiração estaria em curso ao redor do mundo hoje, em nossos dias. Bem, ainda talvez, quem sabe, não havendo reais evidências para tanto, vamos supor que seja verdade. Que em algum lugar do mundo, talvez numa Suíça da vida, ou talvez em um lugar bem distante, escondido nos Alpes, existe esta cabala reunida para fazer este grande reinício, fazer uma nova humanidade, uma nova era, um novo mundo. Vamos supor que isso seja verdade. Os tais poderosos, irmãos, não sabem que o verdadeiro Great Reset, o verdadeiro grande recomeço, já está sendo preparado realmente. Pelo verdadeiro dono, Senhor e Rei deste mundo, o Senhor nosso Deus. Por meio de seu Filho Jesus, o Messias, estabelecendo o seu reino, ele sim, de fato, vai fazer um grande recomeço neste mundo. Não pelo desejo de poderosos deste mundo, não pelo desejo dos poderosos homens deste mundo, mas pelo desejo do Senhor soberano. E esse grande recomeço será apenas com os súditos do reino, com aqueles que temos longe desse texto e que não têm parte com o que está acontecendo nesse texto, porque estarão sendo restaurados, resgatados no meio disso tudo. Bem, fechando nossa primeira parte no verso 4, nós temos mais uma das 63 mil referências cruzadas que nós temos nas Escrituras. Se você pudesse ler tudo que a palavra de Deus fala uma da outra, tudo que os textos relacionam, nós temos mais de 63 mil referências cruzadas, e no verso 4 nós temos uma delas. O verso 4, meus irmãos, fala do futuro, do fim dos tempos, e ele é citado em Apocalipse capítulo 6. Em Isaías capítulo 6, versículo 12 em diante, nós lemos o seguinte, mas se você quiser relembrar, vamos ver o versículo 4 antes. As estrelas do céu serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Agora Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Observei quando ele abriu o sexto selo, ou seja, mais um sexto de julgamento, selo de julgamento sobre o mundo. Houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. E então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Agora eu pergunto, meus irmãos, como que alguém pega Isaías e diz, não, isso aí aconteceu logo nos capítulos seguintes, quando Deus derrotou a Síria? Não, porque o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, diz que este texto de Isaías ainda vai se cumprir, quando Deus de fato trouxer o grande recomeço sobre esse planeta. No nosso texto, irmãos, no versículo 4, há uma grande discussão do significado de tudo isso aqui, inclusive de Apocalipse. Se olharmos para Isaías 40, versículo 22, lemos: ele, o Senhor é claro, se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende o céu como um forro, e as arma como uma tenda para neles habitar. Então o que Isaías está falando mais adiante no seu próprio livro? Ele está falando, meus irmãos, do que o Senhor fez no começo, na criação. Agora, no novo texto de Isaías, versículo 4, capítulo 34, nesse grande recomeço, os céus que ele desenrolou, agora ele está enrolando. Ele primeiro estabeleceu tudo, e agora ele está retirando para cumprir o seu final propósito para a humanidade. Deus está mostrando aqui, meus irmãos, que apesar de tanta sabedoria humana, tanta ciência, tanta coisa que os homens falam, Ele comanda o futuro deste planeta. De fato, Ele comanda o futuro de todo o universo. Cada buraco negro, cada galáxia, cada grão de areia
está debaixo da sua mão soberana. Dentre os livros que eu tenho lido para estudar sobre Isaías, eu gostei do que Gary Smith comentou a respeito desse verso 4, queria pedir licença aos irmãos de ler o que esse autor escreveu. Gary Smith comentando o versículo 4 de Isaías 34, abre aspas, o poder destrutivo de Deus também afetará os céus e as hostes que ali vivem. O colapso do mundo celestial envolve uma reversão do estabelecimento criativo dos céus por Deus. Na criação, ele estendeu os céus como um pano de tenda. 40, versículo 22. Mas no futuro, acontecerá exatamente o oposto. Quando Deus o enrolar como um pergaminho, ele reverterá a criação, enrolando o seu pano de volta e escurecendo os objetos brilhantes de luz dos céus. Em vez de serem uma parte vital do mundo, as estrelas do céu cairão dos céus como folhas mortas caindo de uma árvore. Quando o poder da ira destrutiva de Deus traz os poderosos céus e as suas hostes ao reino como uma insignificante folha morta que cai de uma árvore, começamos a vislumbrar a enormidade do que Deus fará. Em outras palavras, irmãos, resumindo o que esse homem está falando, se são estrelas literais ou não, ou até se são seres celestiais ou não, esse não é o ponto, não é a lição principal do verso 4 e do seu correspondente Apocalipse. As pessoas ficam discutindo todo o tempo se de fato as estrelas vão cair. Não, o ponto é outro, a lição é a seguinte, preste atenção. A magnitude do julgamento, a grandiosidade do Senhor do Universo, essas coisas reduzem tudo mais, as coisas mais admiráveis, as coisas mais poderosas a nada. Reduzem a meras folhas secas e mortas. Meu quintal está cheio de folhas, porque teve esse vento hoje à tarde, aí caiu tudo que estava seco. Alguém se importa com aquilo lá? Vou guardar, vou botar no armário, vou armazenar. Não! A gente junta, quando eu digo a gente, são os meus 2 filhos, juntam, coloca num saco de lixo, vai jogar fora, porque não serve de absolutamente nada. Não é o fruto, não é a folha verde que ainda mostra a saúde da árvore. Mostra, meus irmãos, que aquilo que os homens mais admiram, aquilo que os homens mais exaltam, que inclusive os assírios em parte adoravam, os astros do céu, estão todos debaixo da poderosa mão do meu e do seu Deus. E como ele desejar, assim ele o fará. Dada essa apresentação inicial, apenas 4 versículos, nós vamos para a seção central e maior do nosso texto. Versículo 5 ao versículo 15, Isaías continua dizendo, o Senhor irá julgar as nações em vingança dos seus escolhidos. O Senhor irá julgar as nações em vingança dos seus escolhidos. Nesta seção central do nosso texto, nós temos este segundo ato, onde um povo é mencionado. Como você viu, é o povo de Edom. O contexto e a abrangência do julgamento de Deus deixam claro que quando ele usa, meus irmãos, Edom, ele está usando uma figura de linguagem, ele está usando uma metonímia. Ele está se referindo a uma parte para se referir ao todo. Eu creio, meus irmãos, que Edom foi escolhido não à toa, mas porque Edom é a separação da aliança. Edom são os descendentes de Esaú. Sendo descendentes de Esaú, eles se afastam da aliança, porque Deus escolheu Jacó e desprezou Esaú. Então, seus descendentes estão simbolizando todos aqueles que estão fora da aliança. É por isso que ele é usado aqui. Ele também, meus irmãos, essa nação era um dos muitos inimigos históricos de Israel. Então, ele está sendo usado aqui para destacar que o dia da vingança do nosso Deus, expressão que você encontra lá no capítulo 61, versículo 2, ok? Tem Israel no seu centro. A humanidade naqueles dias será como este inimigo de Israel e se voltará contra ele, sofrendo a reação da parte do Senhor. Eu não quero dar spoiler, porque daqui a algumas semanas a gente vai entrar em escatologia, mas aquilo que aconteceu, meus irmãos, com a nação de Israel em outubro passado, apesar de terrível, horrível, detestável, não é nada diante daquilo que ainda irá acontecer. Através da perseguição e do sofrimento, irmãos, Deus vai levar uma boa parte desta nação a se voltar para o Messias, aquilo que nós estamos chamando nesta mensagem, nesta pregação, nesta série, constantemente de remanescente. Se isso vai acontecer semana que vem, mês que vem, ano que vem,
século que vem, eu não sou doido de afirmar que a palavra de Deus não nos diz, mas que vai acontecer, acontecerá. E é contra eles, diz o texto, que os inimigos irão se levantar, simbolizados aqui no reino de Edom, ok? Nosso texto então começa falando da espada do Senhor embriagada nos céus e descendo para julgar. O que significa isso? Essa imagem, meus irmãos, é de um instrumento de morte que já está saturado das suas vítimas, embriagado no sangue das suas vítimas. Isto é, quando o Senhor, preste atenção, tiver completado tudo o que ele deveria fazer lá desde o seu trono nos céus, ele começará a parte que precisa ser feita pessoalmente aqui embaixo. A primeira parte nós podemos encontrar o detalhamento em Apocalipse capítulo 6, onde nós temos o começo da abertura dos selos de julgamento. Nós podemos encontrar no capítulo 8 de Apocalipse, com as trombetas, no capítulo 16 de Apocalipse, com as taças da ira de Deus. E esses, meus irmãos, já falei várias vezes, vão ser os piores dias da humanidade. Quando Deus tiver completado tudo isso, ainda não acabou. Não é o fim ainda. O Senhor descerá para terminar o que começou. Nos versos 6 e 7, aquilo que o Senhor executará sobre seus inimigos é comparado a um sacrifício. A cidade de Bosra, mencionada aqui, é a capital de Edom. Ela é usada como símbolo de que nenhuma cidade resistirá ao Senhor. Nem mesmo a fortemente protegida Bosra daqueles dias fará alguma resistência e ela vai fazer parte do sacrifício. Repetindo, meus irmãos, Bosra e Edom estão sendo usados de maneira simbólica, de maneira de figura de linguagem, mostrando, meus irmãos, que aquilo que o Senhor fará sobre a humanidade vai ser de forma completa. Lembra do capítulo 24. Deus vai terraplanar este planeta. Ele vai reformar completamente este planeta. E vai estabelecer o seu reino sem absolutamente nenhuma pessoa que se oponha ao que ele vai fazer. Porém, perceba que neste sacrifício descrito no versículo 6 e 7, não existe, não há menção de confissão e nem de perdão de pecados. Não é assim que aconteceu os sacrifícios do Antigo Testamento? A pessoa pegava o animal, colocava a mão sobre a cabeça do animal e confessava os seus pecados. Eu menti, eu me irei, eu cobicei o que não era meu, o que quer que seja. Confessava com a mão sobre a cabeça diante do sacerdote, o animal era imolado, o animal era morto, certo? O sacrifício era feito e os pecados daquela pessoa eram cobertos. Nós sabemos que o sangue de animais, irmãos, de fato não perdoava pecado de pessoas. Eles eram perdoados, mas esse perdão só se concretizou depois na cruz, em Cristo Jesus, ok? Só para deixar claro isso, porque você não vá por aí pegando um carneirinho para cortar a goela do bichinho, a não ser que você vá fazer um cordeirinho assado, aí me chama, aí é outra coisa, ok? Sangue de animais nunca salvou nem perdoou o pecado de absolutamente ninguém. Bem, mas era assim que acontecia. Cadê? Não tem, irmãos, confissão e perdão de pecados. Não há substituição, nem propiciação pelo pecador. Nada disso é mencionado aqui. Porque no final dos tempos, meus irmãos, quando o Senhor descer a sua espada, quando o Senhor executar a sua vingança, o tempo da oferta da graça terá encerrado para esses. Inclusive, eles nesse ponto terão passado nos últimos 7 anos debaixo das mais terríveis demonstrações da ira de Deus. Vocês lembram, meus irmãos, que eu acabei de ler, que os poderosos e reis dessa terra vão dizer? Eles não vão dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. O que eles vão dizer? Nos escondam da ira do Cordeiro. Nós queremos continuar, só não queremos sofrer. Nós queremos continuar fazendo o que estamos fazendo, só não queremos sofrer a ira do Cordeiro. Eles haviam já, meus irmãos, rejeitado o amor de Deus. E agora só resta a ira a ser encarada, porque não há nada mais a ser feito por essas vidas que já estão, infelizmente, completamente condenadas. E a razão da ira de Deus é mais uma vez declarada no verso 8. Diz que é um direito do Senhor ter a sua vingança, e é um dever dele defender o seu povo, como ele havia prometido, irmãos, que tantas vezes faria. E o que temos, meus irmãos, no resto do nosso trecho, até o verso 15, é apenas uma descrição da destruição de Edom, a qual, como dissemos, é uma figura de linguagem da destruição das nações inimigas do Senhor.
por causa do julgamento do Senhor, só para resumir, irmãos, a terra queimaria com piche e enxofre nos rios, queimando sem parar, desolada, como se fosse por muito tempo, muitas gerações. Somente ali os animais vão conseguir viver. O reino dos nobres e líderes terá acabado. Para resumir, verso 11, Deus estenderá sobre Edom o caos como linha de medir. Esse vai ser o padrão, caos. E a desolação como fio de prumo. Ou seja, instrumentos para mostrar se está tudo certinho, significam, está tudo certinho, é para ser destruído mesmo. É assim que Deus determinou. Gary Smith, o mesmo comentarista que eu mencionei agora há pouco, ele escreveu o seguinte, abre aspas, os detalhes sangrentos podem ser desagradáveis para o leitor moderno. E é verdade, né, meus irmãos? Quem aqui já viu uma guerra? Ninguém. Agora há pouco parece que faleceu um dos últimos brasileiros a ter participado da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. A gente não sabe o que é guerra. Até a gente que veio do Rio de Janeiro não tem nem ideia, né? A gente vê as balas traçantes e tal, mas a gente está longe disso daí. Então quando a gente vê, meus irmãos, esse cenário, eu já vi gente que quando vê um filme como o Resgate do Soldado Ryan, diz, não quero não. Muito violento. Mano, aquela é a realidade. É o que de fato aconteceu. Então deixa eu voltar ao que ele está dizendo aqui. Os detalhes sangrentos podem ser desagradáveis para os leitores modernos, mas um público do antigo Oriente Próximo perceberia, a partir dessas palavras, que nada deteria a espada de Deus, uma vez que ela começasse a massacrar aqueles que se opunham a Deus. Por isso, meus irmãos, o cenário, ou a linguagem tão gráfica, tão explícita, tão clara. E adivinha só quem é um dos públicos que estava neste Oriente Próximo, que está mencionado aqui no comentário de Gary Smith? Exatamente a Síria. Portanto, meus irmãos, o que vemos aqui irá acontecer, de fato, já dali a alguns capítulos e de forma permanente no nosso futuro. Só, meus irmãos, com uma linguagem como essa, um povo como, por exemplo, os assírios, podia entender a ficha cair. Porque, meus irmãos, eles não entravam nos lugares que eles conquistavam, batendo na porta, dizendo, com licença, nós somos um império muito poderoso, como você pode ver, nós temos dezenas de milhares de pessoas, carros de guerra, animais e tudo, ok? Você gostaria de se entregar? Não. Não era assim. Eles faziam de tudo primeiro para capturar os homens mais fortes e líderes de cada povo, nação, cidade. Depois eles matavam mulheres e crianças. E eles pegavam esses, eles capturavam e não tinha convenção de Genebra nenhuma, não tinha nada de lei de guerra. E como eu já expliquei várias mensagens atrás, eles colocavam estacas na frente da cidade e pegavam esses homens ainda vivos e empalavam-os, enfiando na estaca de baixo para cima. Essa é a bondade do povo que está lendo isso aqui, que muitas vezes alguém pode dizer, que Deus maldoso, que Deus cruel do Antigo Testamento. Não, ele está mandando, meus irmãos, uma mensagem clara. Mudem a sua vida, ó assírios. Mudem as suas vidas, ó povos do futuro. Porque senão a espada do Senhor irá descer e a desolação será total. A desolação, meus irmãos, dos inimigos de Deus, na verdade, vai continuar até o final do capítulo. Mas eu separei os 2 últimos versos por causa de uma verdade em particular que ali nós encontramos. Por isso que eu não fiz só apenas 2 pontos, indo até o versículo 17. Destruições como descritas aqui, sempre traz à nossa mente, irmãos, conflitos armados, hoje modernamente, não é? Nos traz à mente, irmãos, até uma bomba nuclear. Mas estes não são a fonte daquilo que vai acontecer. A destruição, mesmo nós estamos vendo aqui, não é porque vai estourar uma bomba nuclear. Não é porque vai estourar um míssil Tomahawk. Não é porque vai ser um poderio bélico, nem um poderio militar. Nada disso, irmãos, é a garantia e a fonte daquilo que vai acontecer nesse nosso texto aqui. A garantia, meus irmãos, é unicamente o poder de Deus. A nossa última lição, meus irmãos, de hoje, vai nos falar exatamente sobre isso. Vai nos falar como Deus está sozinho no centro, com seu poder apenas, realizando aquilo que está acontecendo nesse texto. Terceiro lugar,
A palavra do Senhor, pelo Espírito, é a garantia que virá o julgamento do Senhor. A palavra do Senhor, pelo Espírito, é a garantia que virá o julgamento do Senhor. Não é um povo mostrando assim como os norte-coreanos gostam de fazer, os chineses também, né? Aquelas paradas assim enormes, né? Com o pessoal marchando, né? Aí vira gosto tudo juntinho, mostrando poder, flexionando seus músculos militares. Não é nada disso. É somente pela palavra do Senhor. Vamos ver. Tudo que o Senhor disse, meus irmãos, nos versos anteriores, vai acontecer. Como exemplo disso, Isaías escreve no verso 16 aos leitores uma ordem, um imperativo. Os habitantes de Judá tinham acesso ao livro do Senhor, isto é, a tudo que Isaías e todos os que vieram antes dele já haviam registrado, já haviam escrito sobre as promessas, sobre as profecias, sobre os mandamentos do Senhor. Irmãos, este não era um povo à deriva. Este não era um povo tateando no escuro. Tal como nós temos revelação. Nós temos a palavra do Senhor que nos diz o que Ele deseja que façamos, nos mostra o que Ele já fez e nos revela o que Ele fará. O povo de Deus estava na mesma situação com aquilo que já havia sido revelado até os seus dias, ok? Se eles atentassem, irmãos, para a palavra do Senhor, eles já saberiam que o que está aqui sendo profetizado no capítulo 34, seguramente, certamente, iria acontecer. Por isso que o texto traz a seguinte frase: nenhum desses animais estará faltando, nenhum estará sem o seu par, tudo o que eu disse acontecerá. Os animais ocupando a terra desolada pelo Senhor, está sendo confirmado aqui, está sendo repetido aqui, irmãos, não por esse fato em si, não há um valor em si, mas pelo valor, meus irmãos, de que Deus cumpre 100% daquilo que Ele promete. A boca do Senhor deu a ordem e o seu Espírito cumprirá tudo, não a mão dos homens, mas a mão do Senhor. Nós precisamos reafirmar isso, irmãos, em tempos onde praticamente toda semana eu encaro alguém que coloca a palavra do Senhor em questionamento. Hoje mesmo aconteceu isso comigo. Pessoas que supostamente dizem servir a Deus. Mas como você pode servir a um Deus que é tão fraco? Foi isso que eu disse para a pessoa: desculpe, mas eu não creio nesse Deus, com D minúsculo, fraco que você crê. Eu creio no Deus que é tão poderoso que Ele preservou a sua palavra. Como nós vimos, irmãos, no nosso EBD, na aula de Bibliologia. Ele preservou por quê, meus irmãos? Para que você não precisasse acreditar na minha palavra. Para que você não precisasse acreditar na palavra de algum homem. Você precisa acreditar na palavra do Senhor. Então, você não está crendo em um livro que contém a palavra do Senhor. Você não está crendo num livro que contém parte da palavra do Senhor, mas ela também tem outros aí que estão perdidos, vamos chamar assim, ou estão por aí. Você crê na palavra do Senhor que Ele cuidou, Ele zelou, Ele preservou para que chegasse até nós. Eu não vou aqui, meus irmãos, dar uma aula sobre bibliologia. Você pode ir no nosso canal e assistir as aulas que foram sobre esse assunto e a gente discutiu isso soberanamente. Pronto, o ponto aqui, meus irmãos, é que Isaías sente a necessidade de reafirmar para o seu povo. Por quê? Porque ele já vem, meus irmãos, profetizando a Judá e a Jerusalém há 4 reis. Ele vê a visão do povo. Olha lá no capítulo 1, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, ele teve a sua visão, mas ele já profetizou no tempo de Uzias. Aí ele continuou profetizando, agora está no tempo do rei Ezequias. Bisneto, trineto, sei lá o que, do que quando ele começou. Os reis estão passando, o profeta fica, e o povo continua não ouvindo. Ai de nós, meus irmãos, quando nós fazemos, como é que diz os nordestinos? Ouvido moco, não é assim? Ouvido surdo para com a palavra do Senhor. Quando a tratamos como se fosse a palavra de um homem, de um mero homem. Quantos de nós, irmãos, na nossa vida, menosprezamos a palavra dos nossos pais, por exemplo? Talvez não falamos, mas, pai, você é careta, você é de outra geração, você não sabe de nada. Muitas vezes, irmãos, nós desprezamos a palavra de um pai que, por outro lado, é infalível, completamente amoroso, completamente bondoso, completamente misericordioso para conosco. Nosso texto termina então com o Senhor deixando claro que o destino de todos, depois do seu julgamento, estará nas suas mãos.
Ele determinará o futuro de meros animais, quanto mais dos homens. Tanto os rebeldes que cairão, quanto o remanescente que herdará o reino, todos estão debaixo da soberana decisão do Senhor, o Senhor de tudo, o dono de tudo. Nosso texto termina, mas quais são algumas lições, irmãos, que nós podemos tirar para nos despedirmos hoje? Mas algumas coisas que nós podemos levar para casa de maneira mais pessoal. Em primeiro lugar, o Senhor julgará todas as nações por sua impiedade. Diante da certeza, irmãos, de que tal julgamento de fato virá sobre o mundo, qual é a sua perspectiva? Qual a sua resposta? Qual a sua reação? Muitos cristãos, meus irmãos, infelizmente vivem em insegurança sobre o futuro. Muitos cristãos, inclusive, têm medo de ler Apocalipse. Já conheceu gente assim? Pois é. Porém, o nosso texto deixa claro que o medo só pertence àqueles que estão em rebeldia contra o Senhor. Somente a esses. O julgamento é certo. Porém, ele é apenas para aqueles que têm se mantido rebeldes contra o Senhor. E por que, meus irmãos, o medo só pertence a eles? Segundo ponto. O Senhor irá julgar as nações em vingança dos seus escolhidos. A pergunta clara e óbvia é a seguinte: você está entre os escolhidos de Deus? Perceba que eu não perguntei se você é uma boa pessoa. Talvez você até seja. Você é uma ótima pessoa para ter como amigo, para comer uma pizza junto, churrascada, para ir numa pescaria, apesar de eu não gostar. Mas você é tão legal, eu vou junto. Não é isso que eu perguntei. Perguntei se você está entre os escolhidos de Deus. Você está em aliança com Deus por meio de Cristo Jesus. Você está aqui em uma igreja cristã, em um fim de semana que lembramos da morte e ressurreição de Cristo. Então eu suponho que você acha que tudo isso realmente é verdade. Que de fato um dia existiu um homem chamado Jesus, que ele só poderia ser uma de três coisas: ou ele era um mentiroso, ou ele era um lunático, maluco, ou ele era Deus. Porque ele afirmou que era Deus. Ele se comportou como sendo Deus. Ele declarou ser Deus. Então, ou ele era um mentiroso, e você está aqui hoje à noite perdendo seu tempo, ou ele era um maluco, um lunático, e você de fato, de novo, está perdendo seu tempo. Ou ele era, e ele é, o Deus encarnado, o Deus vivo. E se isso é fato, meus irmãos, e esse Deus vivo revelou o que está em Isaías 34, só nos resta nos ajoelhar e chamá-lo de Senhor e Rei. Aí sim, você é um dos seus escolhidos. Mas eu preciso mudar muito. Bem-vindo ao clube. O dia que Deus salvar alguém que é perfeito, eu mudo o meu nome, porque tal pessoa não existe. Ele salva, meus amados, aqueles que são seus inimigos, aqueles que são ímpios, aqueles que são rebeldes. Esses são os nossos adjetivos antes de nos rendermos a Ele. Mas depois, somos transformados e os nossos adjetivos são mudados também. Somos amigos de Deus, servos, somos escolhidos, somos santos, somos justos por causa dEle. Então, repito, você está entre os escolhidos de Deus ou você ainda está cheio de dúvidas? O Senhor aponta para cada um de nós a como remover as nossas dúvidas e questionamentos. Como achar de fato a resposta se a minha vida está entregue ao Senhor. E esse é o nosso terceiro ponto. A palavra do Senhor, pelo Espírito, é a garantia que virá o julgamento do Senhor. Onde está a resposta, irmãos? A solução é conhecer a palavra de Deus e conhecer principalmente o Deus da palavra. Quando o Senhor anunciou, meus irmãos, que enviaria o Salvador, o Messias, e Ele fez isso lá em Gênesis capítulo 3, terceiro capítulo da Bíblia, já começou a fazer isso. Quando Ele anunciou que enviaria o Salvador, Ele nos deixou, meus irmãos, um trilho de centenas de profecias. Ele nasceria em Belém, Ele nasceria de uma virgem, Ele nasceria em meio à pobreza, Ele morreria entre pecadores, entre transgressores, Ele não teria os seus ossos quebrados, Ele seria transpassado, e aí vai, um após o outro.
e cada uma das profecias da sua vinda se cumpriu. Nenhuma delas falhou. Essa, meus irmãos, é a garantia da palavra do Senhor. E detalhe, Ele continua cumprindo as suas profecias hoje para o seu povo escolhido. Tanto como fazia para o Israel do Antigo Testamento, como faz hoje, irmãos, para nós que somos a sua igreja. Portanto, minha palavra final para cada um de nós, meus irmãos em Cristo, e você que ainda hoje não tem certeza da sua salvação, é: creia na palavra de Deus e deixe o Espírito Santo transformar o seu medo em confiança, as suas dúvidas em certeza, e a garantia de que o reino que está sendo anunciado por Isaías aqui não é apenas uma possibilidade e nem uma probabilidade, é uma certeza do Deus que não pode mentir, e Ele irá cumprir cada uma das suas promessas. Amém. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra hoje, como ela nos traz, apesar do cenário difícil de imaginar, um cenário que nos aponta, ó Deus, para a convicção de que somos Teus. E que a eternidade gloriosa com o Senhor, garantida, tem um preview, tem uma antecipação em um reino de justiça que o Senhor irá estabelecer sobre este planeta. Ó Deus, que a Tua palavra hoje encontre corações sedentos, necessitados, corações trabalhados pelo Teu Espírito, corações que entendam a sua posição de pecadores, de grandes pecadores, mas principalmente que entendam a posição de Cristo como grande Salvador. Em nome dEle que hoje nós oramos. Amém e amém.